A protagonista de hoje é Luciana Vilas Boas, CEO da Premium Entretenimento, a mulher que comanda o Camarote Salvador, um negócio que une cultura, experiência, impacto econômico e, cada vez mais, sustentabilidade. Luciana construiu uma carreira sólida na comunicação, liderou grandes equipes, atravessou diferentes áreas de gestão e hoje está à frente de um dos eventos mais emblemáticos do nosso carnaval. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter você aqui. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Luciana Vilas Boas? Como é que você se define? Bom, obrigada pelo convite, uma honra participar aqui desse programa, Cris. Luciana Vilas Boas, baiana, soteropolitana, de alma, né, nascida e criada, mãe de duas filhas, de 25 e 27 anos, e me defino assim, uma pessoa, acho que multitarefas hoje em dia, né, feliz, realizada como mãe, realizada como profissional, e que cada vez mais quero fazer a diferença na vida das pessoas. E que momento da sua trajetória, Luciana, você percebeu que você estava pronta para liderar? Que liderar era a sua praia? Bom, eu comecei minha carreira muito cedo, desde os 18 anos, né, como estagiária, né, no segmento de comunicação, sou administradora de formação e sempre fui muito inquieta. Então eu tinha meio que uma meta na minha vida, na minha carreira, que eu colocava que eu precisava mudar de área a cada 3 anos. E eu já entendi assim, Interessante essa meta. e assim, eu gostava muito da empresa que eu trabalhava, era uma empresa muito boa em Salvador, e eu entendia que para eu mudar de área e mudar de posição, eu tinha que formar alguém para ficar no meu lugar. Então, acho que daí eu comecei a, primeiro, naturalmente, a exercer uma liderança, e foi assim que eu fui crescendo na carreira, até me tornar diretora, porque sempre quando as oportunidades apareciam, eu tinha alguém pronto para colocar no meu lugar, né? Então foram assim durante os 20 anos que eu passei nessa empresa, até aí poder realmente depois assumir uma posição de CEO, né, uma diretoria geral, aí onde eu estou hoje, que é na Premium, que é a empresa de entretenimento. E teve algum momento que você percebeu uma mudança mesmo? Teve um clique? Assim, é isso que eu quero fazer, eu vou me dedicar a isso pro resto da minha vida. Nossa, eu não sei, assim, acho que foi uma coisa meio, não acho que não era de ambição, aquela ambição financeira, digamos assim. Eu acho que era uma ambição de liberdade. E já que a gente está num programa assim, mais falando de feminino, né? Por favor, fique à vontade, aqui é para isso. Eu acho que um desejo de liberdade, né? Eu venho de uma família de 4 irmãos, perdi meu pai muito cedo, aos 7 anos, e uma família de classe média. Então, minha mãe ficou viúva aos 36, e da noite para o dia nossa vida mudou. Minha mãe era dona de casa, mas ainda bem que ela tinha uma boa formação, e ela teve que trabalhar. Então, naquele momento, eu acho que, intuitivamente, eu entendi que eu tinha que ter minha independência financeira, né? E que, enfim, dinheiro é liberdade para uma mulher, a verdade é essa. E assim foi, eu acho que eu fui construindo esse desejo por ter minha própria renda, né, ter minha independência financeira, porque eu sabia que isso, pelo exemplo que eu tinha tido em casa, né, que isso era mandatório, que isso era libertador, né, isso dá, acho que assim, para nós mulheres, uma liberdade muito grande de assumir seu próprio caminho, de querer fazer mudanças na nossa vida. Então, acho que foi muito mais uma questão de uma ambição por uma liberdade financeira do que por uma ambição desenfreada por poder, digamos assim. É interessante essa maneira como você enxerga. E como é que você foi parar no Camarote Salvador? O que te levou até lá? Então, o Camarote Salvador ele já era um produto forte, né? O Camarote Salvador faz esse ano 26 anos, mas ele, enquanto empresa, ele precisava de uma organização. De processos, de pessoas. E como eu tinha passado por diversas áreas, eu passei por marketing, por financeiro, por recursos humanos, por planejamento, quando eu recebi o convite foi muito em função disso, né, de juntar todas essas experiências para poder pegar um produto que já era muito forte e transformar também numa empresa muito forte, né, com a visão de mais longo prazo, de longevidade, de crescimento. E aí era muito interessante porque entretenimento, né, tem essa coisa assim,
da festa, do evento, mas é um business como outro qualquer. Né? Que requer planejamento, é um negócio. A gente tem que gerar resultado, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter pessoas boas fazendo aquilo ali, um negócio de responsabilidade muito grande. Então, foi muito interessante, assim, ver que a experiência que eu tinha construído, né, aplicado ao entretenimento, gerou resultados muito representativos. Você está há quantos anos à frente do Camarote Salvador? 13 anos. 13 anos já. E teve um momento que você percebeu exatamente isso? Isso aqui é muito mais do que entretenimento. Não que entretenimento não seja o suficiente, mas a gente está diante de um negócio estratégico. Muito. E eu acho que, assim, cada vez mais, porque eu acho que o Camarote Salvador é um produto de 26 anos, como eu falei. E nesse ramo não é tão fácil se chegar com essa longevidade. E Então, você está na metade desses, né? Você está 13 dos 26. então a gente investe muito, assim, em pesquisa, né? Eu tenho muito forte no meu DNA planejamento. Então, pesquisa para entender tendência mesmo desse consumo de entretenimento. Pesquisa para entender o que é que essa geração mais jovem ela busca, né, em eventos. E até mundialmente, não só em relação a carnaval, em relação ao Brasil, mas o que é que ela está buscando? Porque a gente não pode pensar só no que está agora, né? E essa geração mais jovem, ela muda muito rapidamente. Então, o que a gente faz hoje é muito esse mix em atender o nosso público atual, né, que é o público que está ali nos seus 35 anos em média, mas também começar a trazer coisas para o evento que falem com esse público mais jovem, né, a famosa geração Z. Mas você percebe que os desejos da geração Z são muito diferentes dos desejos do seu público atual, como você diz? Das gerações anteriores? Percebo. Desde a atração musical, eu acho que até o posicionamento da empresa, a reputação da empresa, as práticas sustentáveis. Eu acho que a geração Z ela é uma geração muito mais consciente, ela é muito mais atenta às questões assim, de imagem da empresa. E aí como é que você faz? Por exemplo, vamos lá, pensando no line-up. Você tem todos os tipos de música no camarote. Como é que você chega num resultado final que seja satisfatório, que vá agradar a todo mundo? Tem que botar um pouquinho de cada tipo de música? Por exemplo, vamos antecipar. Esse ano a gente está pertíssimo do carnaval. Aliás, te agradeço por ter vindo até aqui, assim, às vésperas do carnaval em Salvador. Mas como é que vocês prepararam as pessoas, os artistas que vocês queriam no palco, no camarote para esse ano? A gente busca muito essa diversidade musical. Salvador já traz um pouco isso. Né? Então, o Carnaval de Salvador não é mais só o axé. Né? A gente tem a quinta-feira que vem o funk com Pedro Sampaio, e tem um dia que sai a Anitta, e obviamente sai o Bel Marques na rua, no trio. Então, Salvador por si só já tem essa mistura gostosa de ritmos, né? E tudo é meio permitido. E a gente procura trazer isso para dentro do camarote. Então, óbvio que o axé tem que ter, né? O turista ele quer isso. Ainda é o carro-chefe? Ainda é o carro-chefe. Né? Tem que ter nossa musa, Ivete. Já não tem como fugir desse lugar de sorrir, pois todo mundo é natural daqui. Né? Tem que ter o Bel, o Léo Santana. Mas a gente procura também… Eles cantam dentro do camarote também? Eles passam… Pra quem não sabe, vamos lá. Eles cantam dentro. Nós temos 2 palcos. Eles passam na frente ali, no trio elétrico, nos dias que eles se apresentam no trio. Isso. Mas também tem dentro do camarote. O Camarote Salvador tem 2 palcos. Um palco para DJs e um palco para as bandas. E a gente vai testando algumas coisas, né? Então, por exemplo, esse ano a gente tem um grande encontro na quinta-feira, que é uma saudação à cultura baiana. Então, vamos trazer o Baiana System, né, que ganhou o Grammy, a nova música baiana, no encontro com Lazo e Caetano Veloso, né, para fazer essa homenagem. O Olodum também vai estar esse dia, à cultura baiana. Então, acho que assim, a gente se diz hoje um festival dentro do carnaval e a gente entende que a gente é um palco importante da Bahia para o Brasil e até para o mundo. E ele funciona de que dia até que dia, o Camarote Salvador? Ele funciona da quinta… É fácil, não? Ele funciona da quinta até a terça-feira, na verdade, até a quarta. Até quarta-feira de cinzas? Até quarta-feira de cinzas. E quando você fala um palco de DJ, é um palco de música eletrônica? Música eletrônica, onde a gente leva grandes DJs internacionais. Né? Então, Exemplos, por exemplo, esse ano? Esse ano temos um Who Made Who, né, Bob Moses. E vamos receber também esse ano um grande artista internacional pop, que é o Neil.
Aham. Então, é a nossa grande estrela desse ano. Temos um projeto também incrível que vai ser na boate, que é o Africanize, que são os DJs da cena eletrônica, são os DJs pretos da cena eletrônica, e que também isso vai ser televisionado para o mundo, né? Então, é uma pauta também super relevante para a gente, e a gente vai ser palco aí para esse projeto. São quantas pessoas por dia no camarote? Vocês recebem quantas pessoas por dia? A gente recebe em média 5.000 pessoas por dia, E ele funciona de que horas até que horas? das 7 da noite às 6 da manhã. Uau! Quase Bastante. 12 horas aí de 12 festa. horas de festa. 12 horas de festa. É evidente que o Camarote Salvador tem uma relevância muito grande para a economia baiana. Como é que você entende o papel dessa economia criativa hoje? Bom, Salvador é uma cidade que vive de serviço, vive do turismo, e dentro disso o carnaval ele tem um papel extremamente importante, né? Então eu acho que os produtos como o Camarote Salvador, e existem outros produtos privados também, eles têm que ter esse papel de ter esse protagonismo, né? Principalmente nessa atratividade para o turismo. Então, é uma coisa que a gente se preocupa muito em ser esse polo receptivo para o turista, né? 90% dos nossos clientes são turistas e a gente procura ter uma plataforma que atenda a eles de diversas formas. Então, desde um hotel oficial até um transfer com segurança, uma verdadeira orientação para o turista que vai para Salvador. Porque quem já está acostumado aí no Carnaval de Salvador já sabe por onde entra, por onde chega, por onde vai. Mas a gente quer mais pessoas indo. A gente quer mais pessoas conhecendo Salvador, mais pessoas conhecendo o Camarote de Salvador e mais pessoas repercutindo a cidade. Então é muito importante a gente dar uma experiência realmente 360 para que seja positivo. E que as pessoas falem bem, que elas voltem, porque é um papel muito importante na economia assim, que a gente exerce. Você lidera hoje quantas pessoas? São mais de 200 pessoas na sua equipe? Eu tenho, ao longo do ano, 27 pessoas que trabalham exclusivamente para o Camarote Salvador. O ano inteiro? O ano inteiro. Quer dizer, a quarta-feira de cinzas, na quinta, vocês já começam a pensar o carnaval do ano que vem. Ou talvez na outra segunda, vai. Deixa o pessoal dar… Na verdade, antes, porque a gente lança a venda logo. Então, o ano inteiro tem uma equipe que só pensa o Camarote Salvador, porque nós somos um evento 100% proprietário. Desde a venda, captação de patrocínio, produção, tudo é feito por nós. Mas esse grupo vai crescendo ao longo do caminho. Então, no evento, a gente tem 400 pessoas diretamente, né, ligadas a gente, somando prestadores de serviço que trabalham no evento, vamos para 3.000 pessoas, e postos de trabalho gerados, chegamos a 13.000. Né? E essa equipe tem um papel muito importante, esses 27, de divulgar nossa cultura, divulgar nosso propósito, nossa forma de servir, a forma que a gente quer que o cliente seja tratado. Então, a gente faz questão de ter essa equipe fixa para que realmente seja um propagador dos nossos valores, né? Do que a gente acredita enquanto empresa, enquanto prestação de serviço. Então, isso faz muita diferença na entrega. Como é que você definiria a sua liderança? O seu estilo de gestão? Difícil a gente falar, né? Difícil a gente Mas falar. você tem uma preocupação muito grande com as pessoas, por exemplo. Você ouve muito as pessoas, você tem uma escutativa. Do que você não abre mão? Eu não abro mão, assim, acho que de responsabilidade, né? Obviamente. Entretenimento, evento é uma coisa de altíssimo risco, né? Então, mas isso aí eu diria que é mandatório. Mas eu me defino como uma líder. Mas você está certa em falar sobre isso, que é mandatório. A gente sabe que tem muito lugar que não tem essa preocupação. Ou não como deveria ter, né? Mas eu me defino como uma líder, sim, empática, questionadora. Né? Minha equipe ri, porque normalmente quando eles me perguntam alguma coisa, eu devolvo com uma pergunta. Né? Porque eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas a pensarem, né? E a terem as próprias respostas. E assim, que tenham capacidade de decisão. Em um evento, eu não vou conseguir decidir tudo enquanto as coisas acontecem. Então, a equipe tem que ter discernimento, tem que ter capacidade de decisão. E capacidade de gerir riscos também. Então, acho que sou uma líder com boa escuta, empática. E acho que é isso. Você tem muitas mulheres na sua equipe, nos 27? Tenho bastante. Você tem uma preocupação com isso, assim, de ter uma diversidade de pessoas dentro dessa equipe que o ano inteiro trabalha para o carnaval?
Tenho. Tenho essa. É uma coisa que aconteceu meio naturalmente, né? Foi uma felicidade natural, mas Não foi que intencional. não foi intencional, mas eu acho que depois de um tempo, quando eu percebi, eu falei, não, isso aqui tá legal. Né? Eu acho que a mistura ela é sempre muito boa, né? Mas, por exemplo, a minha diretora de produção que toca todo o evento é uma mulher, minha gerente jurídica é uma mulher, né? Minha pessoa de SD é uma mulher. Então, a gente tem bastante mulher no quadro e no quadro de liderança. Você, na sua opinião, as mulheres têm uma sensibilidade maior nessas áreas do que os homens? Eu acho que sim, e eu acho que a mulher, ela tem uma coisa que ela é multitarefa. Então, acho que ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não sou eu que digo, né? Os estudos dizem. É, Eu posso ficar à vontade a para ciência dizer. A prova ciência isso. prova. Então, em evento, isso é muito importante. Né? A mulher tem capacidade de resolver muita coisa ao mesmo tempo. E por mais que a gente planeje, por mais que a gente faça tudo antecipadamente, na hora do evento e nessa época que a gente está agora, é muita coisa acontecendo Vai ao mesmo acontecer tempo. alguma coisa fora do script. E eu acho que a mulher tem essa sensibilidade. E durante o evento também, quando acontece alguma crise, alguma situação com algum cliente, eu acho que a mulher também tem uma sensibilidade maior para lidar com aquilo. E você vai todos os dias no camarote? Todos os dias. Meu Deus. Porque como é que você se prepara aí para esses dias de camarote, que é exaustivo também? Eu procuro não pensar muito. Mas, Não me assim, faça responder essa pergunta, porque eu quero pensar sobre esse assunto. só vai, né? Não, mas eu tomo, normalmente faço um tratamentozinho para imunidade, procuro fazer atividade física até quase na véspera. Eu me alimento bem, né? E assim, acho que eu tenho uma boa saúde no geral. E tem só aqueles dias ali que eu já sei que vai ser aquilo. Vai ser exaustivo. E aí quando vai passando os dias que o evento começa a rodar, você já consegue dormir mais um pouco. Então, e depois vai dando uma saudade quando vai chegando perto do fim, né? Então é um misto de sensações, uma adrenalina que eu diria que o cansaço nem chega a bater direito. Porque é a realização de um trabalho de um ano inteiro. Com certeza. Você falou da sua diretora de ESG. ESG já há algum tempo deixou de ser discurso para virar prática no camarote de vocês. Quais são as preocupações principais que vocês têm mesmo com sustentabilidade? Quais são as ações que vocês promovem no camarote em relação a isso? Bom, começando pelas ambientais, assim, a gente é um camarote, a gente vai ser lixo zero em 2027, talvez até já em 2026, mas a meta é para 2027. Nós somos um camarote carbono positivo, temos um índice de reciclagem enorme, né? Temos uma central de tratamento de lixo lá. Então, essa parte ambiental, eu diria que é uma parte que a gente já está de 0 a 10 em 9. Né? Mas foi muito trabalho para chegar lá? Muito trabalho, né? O trabalho de ESG é um trabalho muito dispendioso também, né? Então a gente contratou na época uma consultoria para fazer um planejamento mesmo de longo prazo. E é um caminhar, né? É um caminhar. Então, na parte ambiental, eu diria que a gente está muito avançado, mas a parte que mais, eu diria que eu falo com mais orgulho é a parte social. Então, a gente tem um trabalho muito grande, assim, de economia reversa. Então, desde as lonas que a gente usa na nossa cenografia, que a gente doa para uma ONG, né, de costureiras, de mulheres pretas, onde elas fazem bolsas e necessárias e vende essas bolsas. Muitas vezes a gente mesmo recompra para dar de presente para patrocinadores, etc. As malhas das nossas camisetas viram mochilas. Então, eu diria que muita coisa hoje do Camarote Salvador é reaproveitado. Fazemos capacitação das mulheres nas comunidades do entorno. Temos uma meta de empregar pessoas das comunidades do entorno, né? Pessoas com deficiência também. Então, temos metas muito bem traçadas, né? Para poder cumprir aí todas as ODSs. Mas, assim, acho que muito mais do que ser, como você falou, né? Do discurso, ser uma coisa de verdade. E acho que isso vira muito notório. As marcas patrocinadoras exigem isso. Como eu falei, o público já exige isso. Então, é um trabalho assim, do qual eu me orgulho bastante. E você percebe que o público está rejuvenescendo? Vocês estão conseguindo atrair esse público mais jovem? Sim, né? O trabalho, eu digo, é um trabalho meio dobrado, porque o público mais frequentador do camarote é um público que já conhece o Carnaval de Salvador. Sim.
Quando eu digo trabalho dobrado, é porque a gente tem que trazer o público para conhecer o Carnaval de Salvador e o Camarote de Salvador. Então, tem que experimentar as duas coisas. E isso a gente usa hoje através do marketing de influência, né? A grade de atrações conta muito com isso. Mas, assim, é um trabalho que você não faz da noite para o dia, obviamente, mas eu acho que a gente vai, assim, plantando uma sementinha e eu acho que o produto está aí com 26 anos e é porque, de certa forma, a idade já só, diz, né? Exatamente. Bom, a gente está falando, a gente está aqui num quadro que só conversa com mulheres. Eu imagino que você já tenha passado na sua carreira toda, na sua trajetória, por ambientes majoritariamente masculinos e em negociações mais complexas. Quais foram os principais desafios pelos quais você passou ao longo da sua carreira e o que te impactou em ser mulher, esses desafios, esses obstáculos? Olha, Cris, eu acho que é interessante, porque esse tema hoje ele é muito mais discutido, Sim, né? do que era antigamente. E aí, quando isso começa a ser mais discutido, você começa a pensar em situações que você viveu e que foi um assédio moral, de certa E forma, na época né? você nem percebeu. Que na época você não percebeu. Então, do tipo, você não precisa dessa remuneração, você não precisa ganhar esse bônus porque você não precisa de dinheiro, porque você tem marido em casa. Coisas desse tipo, né? Ou quando você chega na sala de reunião cheia de homens, você chegou para embelezar a reunião. Então, você ouve coisas ao longo da sua caminhada que, depois de um tempo, pelo menos para mim, é que começou a cair a ficha. Falar que dá vontade de voltar no tempo para ter dado uma resposta, né? Porque você não pode. Mas assim, eu acho que eu procurava muito, talvez eu tivesse que trabalhar muito mais, né, para poder ser vista mesmo, né? Ter muito mais argumento, ter muito mais técnica. Não só eu, mas acho que muitas mulheres passam por isso, né, para poder crescer. Acho que a gente tem que dar muito mais suor, talvez, né, do que os homens. Mas isso está mudando e eu acho que, por exemplo, a geração das minhas filhas, eu acho que isso já vai ser bem diferente. Com certeza absoluta. O que você diria, conselhos que você daria para mulheres que estão agora nos assistindo e que olham para você e te admiram e adorariam chegar num cargo de liderança em qualquer segmento, não necessariamente no entretenimento ou na comunicação? O que essas mulheres têm que fazer? Eu penso assim que, óbvio que tem coisas que a gente aprende muito com o amadurecimento que vem com a idade. Mas eu acho que é muito a gente manter a nossa essência, né? O que a gente acredita, a nossa essência, é a gente procurar não mudar o que verdadeiramente a gente tem por dentro, porque isso não se sustenta. Eu lembro que eu ouvi uma vez de um chefe, colega, não era meu superior direto, que eu precisava me mostrar mais, né? Você é tão competente, mas você precisa se mostrar mais, porque eu sempre fui mais introspectiva, né? Eu sempre fui mais introspectiva. E aí eu fiquei com aquilo assim. Aí eu falei, poxa, mas se eu tiver que me mostrar mais, eu não vou estar sendo eu não sou essa pessoa. Então, eu acho que assim, é com disciplina, com trabalho. Trabalhando no carnaval agora. Mas olha, eu sei que Eu imagino, imagino. às vezes eu me tranco no banheiro para respirar um pouquinho. O pessoal sabe. Então, eu acho que é isso, manter a essência, né? Eu acho que é trabalhar, estudar muito, se manter atualizada, não perder o foco. E acho que eu ouvi muito assim aquela voz que vem de dentro. Você tem 2 filhas que você disse, Luísa e Fernanda, é isso? Isso. Decorei os nomes. Quais são as questões fundamentais que você passa para elas, que você faz questão de passar para elas, até para elas se moldarem como mulheres mesmo? Elas têm mais de 20 anos, né, você disse, mas o que foi fundamental ao longo da infância e da adolescência, que você fez questão de conversar com elas sempre? Bom, acho que é a questão de independência, né? Eu acho que tudo que a gente se torna, acho que é muito do que a gente passa e vive na nossa infância e adolescência. Então, acho que essa questão de independência, são duas mulherezinhas empoderadas, né? Mas assim, eu acho que o mais difícil é entender que elas têm as escolhas dela, que não necessariamente são as minhas, né? Até eu venho de uma escola que é muito mais assim, onde trabalhar em grandes empresas durante muito tempo tinha um valor.
né. Ela já não tem mais esse Isso é pensamento. geracional, né? É geracional. Uma geração, eu imagino. E é isso, anos e anos na mesma empresa. Então é você entender que ela vira pra você e fala assim: "Eu admiro muito você, mãe, acho você o máximo, mas a sua vida não é a que eu quero pra mim. Eu quero ter tempo pra minha família, eu quero trabalhar, mas eu quero ter mais tempo pra minha família, eu quero ter mais tempo pra mim". E aí você chega um momento, né, que já são adultas e você tá tudo bem então. Então, eu acho que é assim, muito assim, a coisa da liberdade, né, que tenta pregar, mas também respeitar as escolhas e entender que o mundo realmente mudou. É. Bom, você tem um laboratório de geração Z dentro de casa. Olha que maravilha. É um laboratório de geração Z dentro de casa. Elas vão no camarote sempre? Vão. Todos os dias. Então, E adoram. adoro. Ah, que bom. Então tá indo aí pelo caminho certo, né? E você sente uma maturidade nelas cada vez maior diante dessas conversas e questões que vocês foram falando aí ao longo dos anos? Eu não tenho a menor dúvida que hoje minhas melhores conversas, meus melhores papos são com minhas filhas. Ah, que delícia. É uma troca, assim, é um aprendizado constante, né. Então passamos por situações difíceis recentemente, elas amadureceram muito e acho que são as melhores, trocas mesmo e entender que, como eu falei, assim, são as escolhas delas, que não necessariamente são as nossas, mas a gente vê que segue um caminho do bem enfim, Isso é que importa. isso é que importa. Você falou que uma delas te disse: "Ah, eu quero ter tempo para minha família, eu não quero ser como você". Você sente que você, em vários momentos, teve que abrir mão da sua família em função do seu trabalho? Você faria alguma coisa diferente? Não sei se eu faria diferente, porque eu digo, mas eu falo muito assim: "Mas vocês também usufruíram de muita coisa por conta do meu verdade. trabalho", né. Eles deviam ficar felizes. E assim, o Salvador, a gente tem umas facilidades por ser uma cidade menor. É. Então eu trabalhava É tudo mais perto de perto. casa, eu É. conseguia almoçar em casa, né, conseguia estar mais cedo em casa à noite. Obviamente tinha viagem, tinha tudo, não é a mesma coisa de talvez de uma mãe que não trabalhe. Mas dentro do possível, eu me fazia, presente, mas não chego a ter um arrependimento. E você, essa questão de conseguir conciliar todos os pratinhos ou todos os lados da vida, você sempre tentou isso? Ou você é mais adepta daquilo? Tem momentos que eu vou ter que focar mais na minha carreira e tem momentos que eu vou ter que focar mais na minha família. E não necessariamente dividir tudo irmãmente o tempo inteiro, que eu imagino que seja quase impossível, né? Para mim, pelo menos é. Eu sempre foquei mais em uma coisa e mais em outra. É minha meta. Tô tendo que aprender. Sabe? Pra você ter uma noção, meu apelido em casa é Miss Função. Eu sempre tenho que ter uma função. Casa, Miss Função, eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa. Não consegue ficar parada? Mas eu consigo, eu gosto de ver minha série, né? Aquele momento assim meu e tal. Mas a cabeça realmente é bem acelerada. Me identifico. É, Entendo perfeitamente. é bem acelerada. Mas eu chego lá, eu chego lá. Eu também tenho algumas chego. metas parecidas com essa. Eu chego lá, eu chego lá. Bom, e pra gente encerrar, eu sempre gosto de fazer a mesma pergunta. O que significa pra você ser protagonista da sua própria história? Tem um significado muito grande para mim, até estar sentada aqui. Eu acho que foi algo que eu nunca planejei, assim, ou imaginei. Mas eu fico muito feliz, porque eu acho que foi um caminho que eu tracei, talvez até sem tanto planejamento, como eu mesmo falei para mim mesma, mas que foi construído com muita verdade, né, com muito trabalho. Eu acho que principalmente com muito respeito pelas pessoas. Hoje eu acho que, eu digo assim, tem 3 palavras que eu gosto muito, né, são 3 R's, né, que é o reconhecimento. Então é muito, acho que estar sentada aqui é um reconhecimento, né, pela profissional e Com certeza, até sua trajetória. e acho que o outro é reputação, né, então tem muito a ver também pelo que você é, pelo que você constrói, como você trata as pessoas. E eu acho que também renovação. A gente precisa estar sempre se renovando, aprendendo, buscando coisas novas. E acho que são coisas que a gente conquista com verdade, né? Sendo a gente mesmo, sem ferir ninguém, né? Com ética, com lealdade, né? Que são valores que eu
Valorizo demais. Luciana, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigada a Foi muito você. boa a nossa conversa. Obrigada a você e a toda a equipe também. Obrigada. Obrigada, Cris.